E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com Uma Estrela Tranquila, retrato sentimental de Primo Levi, de Pietro Scarnera, quadrinho lançado pela editora WMF Martins Fontes. Quadrinho de fundo biográfico, claro, mas com uma pegada bem peculiar, que a gente já vai comentar aqui. E caso você nunca tenha ouvido falar do Primo Levi, cabe aqui uma pequena contextualização. Sobre esse químico italiano de origem judaica, nascido em 1919, falecido em 1987, cuja carreira como escritor é uma das mais interessantes, talvez, do século XX, mas ele é mais lembrado por sua obra chamada É Isto um Homem, que trata justamente da sua vivência como interno em Auschwitz. Tá? Então, ele foi um sobrevivente do horror nazista, né? Passou aí por um horror indizível e purgou isso através da sua escrita, né? Mas foi muito além, porque ele publicou ensaio, publicou conto, publicou até histórias de ficção científica, alcançou uma projeção literária aí bem considerável, né? Foi amigo do Ítalo Calvino, tem muita história bacana a respeito desse cara que tinha uma vida privada assim das mais reservadas, né? Ele não falava muito sobre isso, né? Então foi um desafio aqui para o Scarnera criar esse quadrinho, né? Escolher um enfoque em especial para botar a coisa em prática. E nos textos, nos paratextos aqui da edição, a gente descobre que a ideia dele foi justamente basear-se, né, criar esse roteiro através de coisas que o próprio Primo Levi escreveu sobre si mesmo, né? Então acaba tendo um ar muito diferente isso daqui, né? Porque o autor não procurou, sabe, dar um panorama assim definitivo do homem Primo Levi e tal. Na verdade, é como se ele colocasse nessas páginas aqui a forma como tentasse traduzir para esse quadrinho aqui a forma como o próprio Primo Levi se via. E isso é bastante interessante também, fica mais interessante ainda a partir do momento que o Scarnera ele é um personagem aqui do quadrinho também, passando na sua pesquisa, né, por áreas de onde o seu próprio biografado viveu. E assim a gente segue na pesquisa dele, descobrindo mais e mais sobre o autor. E é uma vida das mais interessantes também, apesar dele mesmo aparentemente se considerar um cara assim com não tão interessante. O que o Scarnera nos traz aqui é algo que meio que contraria essa autoimagem do Levi. O que não deixa de ser um contraste assim bacana também para a proposta do quadrinho. E é legal também que ele não tenta, inclusive, explicar algo que é bastante discutido sobre a biografia de conhecimento geral do Primo Levi, que é a sua morte. Em que alguns acreditam em suicídio, né, porque trata-se de uma queda ali no vão de uma escada. Alguns biógrafos acreditam em suicídio, outros dizem que foi um acidente e tal. Outros procuram justificativa nos seus últimos escritos para reforçar a hipótese de suicídio. E aqui, na verdade, o Scarnera ele não vai tentar decifrar isso, né? Não vai tentar, sabe, bater o martelo a respeito de A ou B nessa história. Vai só justamente trazendo aqui o panorama do seu biografado de forma a apresentar isso para alguém que nunca tenha lido Primo Levi, que no caso, é uma hipótese na qual isso funciona muito bem. Se você tem essa curiosidade a respeito de biografias de escritores, né, eu entendo que muita gente, sei lá, passa longe disso, mas se você tem
interesse em saber como certas vivências afetam a obra de determinada pessoa, acho que isso aqui é uma porta de entrada fantástica também para quem nunca leu Primo Levi, que vai ter vontade de ler. Pelo menos é isto um homem, né? Não tem como. Assim como eu acho que é uma visão interessante para quem já conhece o próprio Primo Levi, por conta dessa proposta inusitada de basear-se somente naquilo que foi escrito, que foi dito pelo próprio Primo Levi. Então, uma biografia das mais intimistas, no final das contas. Claro que com toda a liberdade gráfica, né, a liberdade poética que um quadrinho, que desenho, no final das contas, permite, acaba gerando uma obra bem peculiar mesmo. Já era peculiar na proposta, né, na forma como isso foi pensado. O resultado também achei bastante peculiar, bastante estimulante para você tentar entender melhor esse autor e conhecer mais coisas dele, né? Porque eu também não conhecia muito, né? Só tinha essa referência da sua obra mais famosa, mas fiquei com muita vontade, de fato, depois de ler isso aqui, de conhecer mais. Realmente uma figura complexa, né? E o quadrinho realmente dá conta, né, de passar a complexidade dessa figura para nós. E o fato dele não tentar explicar também, no final das contas, se matou ou não se matou, também faz parte, ajuda bastante. Não chega a ser, não é algo da qual o Scarneira se isentou de discutir, na verdade. Eu acho que ele, como admirador do Primo Levi, que obviamente ele é, senão ele não teria entrado nesse projeto, não teria começado esse projeto, ele faz exatamente o que um admirador faria, né? Ele deixa uma porta aberta para você mesmo ir atrás, né, dessas informações, de ler mais a obra do Levi. E fica aqui uma recomendação, inclusive, se você não leu É Isto um Homem, ou se tem vontade de conhecer mais, achou interessante as coisas que eu acabei de falar, no Streaming Max, hoje, você encontra um filme chamado Primo, que é uma leitura encenada de um trecho de É Isto um Homem. Tá? Então tem um ar muito teatral, não é um filme, né, com estrutura narrativa tradicional, mas é bem interessante para quem quiser se inserir nesse assunto de alguma forma. E depois atrás do livro, atrás de outros livros também dele, que vale muito a pena. Quadrinho assim bem bacana, bem legal mesmo, dentro desse universo aí das biografias em quadrinhos, achei muito legal. Lançamento bacaníssimo aqui da WMF Martins Fontes. E se você gostou do que eu falei, se interessou por isso, já conheceu o Primo Levi, não conhecia? Aliás, comenta aí, por gentileza, né? Não deixa de comentar o que você achou disso. E se você está afim de adquirir essa edição, vou deixar o link para a Amazon aí na descrição do vídeo, tá? Você comprando pelo nosso link, você ajuda bastante, inclusive. E repetindo os mesmos recadinhos do começo, dá um like aí no vídeo, por favor. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso também para ajudar o canal. E nós temos uma campanha de financiamento coletivo aí recorrente no Apoia, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada no nosso programa de recompensas para apoiadores. Tem coisas bem legais ali, tem grupo exclusivo de WhatsApp, tem sorteio todo mês. E é isso. Boa leitura.